Após ouvir os debatedores, com a qual agradecemos as contribuições, passamos a palavra ao quarto elemento da mesa. Água, ar, terra ou fogo, né? Bem, durante esses últimos dias que precederam esse evento, eu me dei conta de que havia uma melodia que não saía da minha cabeça e não conseguia encontrar a letra da melodia. Então, acabei ontem, caiu a ficha, e eu me dei conta de que era um trechinho da My Fair Lady, né, na gavota de Ascot, quando vai começar a corrida de cavalos, e aí veio a letra, e eu entendi por que essa musiquinha não saía da minha cabeça e me atormentava. A letra diz: Every Duke and Earl and Peer is here, everyone who should be here is here. Pa, pa, pam, pam, pam. Bom, every Duke and Earl and Peer is here, né? Todos os duques, condes e pares do reino estão aqui, mas principalmente todo mundo que tinha que estar aqui está aqui. Especialmente aqueles que não estão mais aqui fisicamente, e aqui, obviamente, não quer dizer nesse auditório, no sede, veio quem pôde, quem quis, é evidente, mas aqui, na minha cabeça, na minha lembrança, na minha memória, né? Penso especialmente na Regina Schneiderman, né, que me trouxe para a psicanálise, né, e a quem todos nós respeitamos e veneramos, né, nesse departamento. Então, quando eu entendi que estava todo mundo que tinha que estar, né, o que eu iria dizer a vocês, e como palavras assim de agradecimento, se tornou claro. Em primeiro lugar, um imenso, muitíssimo obrigado a todos os que vieram, a todo mundo que participou e está presente aqui, nessa sala e nas outras. É muito, muito, muito gratificante, e não é necessário epilogar sobre isso, né? Porque a gente está cercado assim de tantos amigos, tantos alunos, mestres, colegas. É uma experiência realmente emocionante, né? Quero também agradecer a comissão organizadora do Freud, Pensador da Cultura, 20 anos depois, pela dedicação, pelo carinho, pela habilidade, né, em conduzir uma situação como essa, e sugerir que o próximo evento se chame o Visconde de Bragelonne, né, depois dos 20 anos. O Visconde de Bragelonne, depois dos 20 anos depois, a continuação dos Três Mosqueteiros, que agora somos 4, né? Então fica a sugestão para o próximo evento. Também, sendo um leitor assíduo do Harry Potter, né, e sabendo quem é designado por você sabe quem, eu quero fazer 2 agradecimentos especiais, um a Zulmira e o outro ao Flávio Ferraz. Não você sabe quem, mas vocês sabem por quê. Muito obrigado. Aqui nessa sala, nessa mesa em particular, tem minha professora, né, meus colegas, meus alunos, pessoas em cuja formação eu participei e de cuja formação participaram da minha formação. E eu, nessas associações todas, né, lembrei de uma passagem que se encontra na Ética dos Pais, que é um tratado do Talmud, onde alguém diz: encontra um mestre, mas não estudes sozinho. A injunção é que você estude sempre em dupla com o outro, né? E sem que seja explicado o porquê, né? Na minha interpretação, na minha leitura pessoal, primeiro para poder discutir, conversar, etc., sobre o que você aprendeu, mas, sobretudo, para você não se deixar fascinar pela figura do mestre, né? Que eu acho que é uma das coisas que eu aprendi com os meus mestres, né? Eu quero mencionar 4 deles. O primeiro é uma pessoa que foi professor de filosofia no cursinho Tolosa, quando eu estava fazendo esse cursinho para ser advogado, já que a minha primeira ideia de carreira era ser diplomata. Vejam vocês como o mundo dá volta. E para ser diplomata era preciso ter um título universitário, me sugeriram que fizesse direito, eu achei que era uma boa ideia, fui para o cursinho de
Direito da época, que era o curso Tolosa, na Ladeira da Memória, e me deparei com um homem chamado José Paulo alguma coisa, que eu não consigo me lembrar do resto do nome dele, que era um sujeito de barbicha e óculos, assim, que era aluno do Departamento de Filosofia, ou estava concluindo a sua tese na ocasião, e que me fez desejar ardentemente estudar essa disciplina. Então, foi o meu Sócrates, de certa maneira, né? Não consigo lembrar como ele se chama, e ele escrevia umas apostilas cor-de-rosa, das quais eu me lembro muito bem, encadernadas de papel cor-de-rosa, e que eu devorava. Foi a apresentação, eu não fiz o cursinho Equipe, não segui, como a Scarlett e outros, né, o caminho que levava à porta da frente do Departamento de Filosofia. Entrei pela janela, porque o Janotti estava cansado, eu acho, uma coisa assim. E o Arley, que fez a minha prova oral, né? Também estava meio cansado. Recentemente eu o encontrei na casa do Davi, lembramos desse episódio, e ele já fez a minha oral, né? E eu não sei como fui cair lá, porque realmente, depois lendo o livro da Scarlett, né, que conta a trajetória de alguém que seguiu, enfim, os trâmites, né, fez o cursinho Equipe, era aluna do Monzani, etc. Bom, então estava meio que predestinada a entrar, né, na filosofia. Eu me lembro que eu tirei 6,5 na prova de escrita, e que era um comentário de uma frase do Husserl: eu sou eu e minha circunstância. Não tenho a mínima ideia do que foi que eu escrevi, mas, como a Marilena disse que eu sou um bom escritor, eu acho que o Janotti corrigiu. Bom, acabei entrando, né? E durante os 2 primeiros anos, que corresponderam a 1969 e a 1971, com um intervalo de um ano, de 1970, em que eu saí e viajei para fora do país, eu me perguntava que Katz eu estava fazendo lá. Eram anos terríveis, eram os anos da ditadura, o departamento destroçado, não havia... havia um esforço heróico, né, dos professores, e inclusive de gente de outros departamentos, como a Maria Silvia, de manter o departamento aberto, mas do ponto de vista dos estudantes, né, era um caos, porque você tinha a polícia na sala. Eu fiz o que havia para ser feito, né, que era o primeiro ano, enfim, tinham as aulas lá, todo mundo ia mais por solidariedade, assistia a Helena Hirata e outros, né, professores. Não tenho a mínima ideia do que foi que eu aprendi. Eu saí por um ano para dar um tempo, e depois, quando eu voltei, eu fiz matérias fascinantes como lógica, com o Porchat, e filosofia da ciência com Hugh Lacey. Né? O Porchat tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e nos ensinava a fazer cálculo proposicional. Eu não sei também quem me ajudou a passar nisso, porque até hoje eu não sei nem do que se trata. Enfim, fizemos lá os exercícios, acho que ele aprovou todo mundo, porque todos tinham tirado 0, e aí... Bom, e foi aí que, em 1972, eu fui descobrir a Marilena Chauí dando aula num curso que era sobre a teoria da verdade, e de que maneira a teoria da verdade de cada filósofo determinava a sua concepção da história da filosofia. Começando com Platão e acabando em Husserl, né, passando por Descartes e Rousseau. Eu tenho esse caderno até hoje, né, como os outros, e eu encontrei aí, depois José Paulo, né, o meu segundo mestre, que finalmente me fez entender o que eu estava fazendo naquele departamento, né, o que filosofia era. Né, porque realmente cálculo proposicional, né, e a filosofia da ciência, né, que eu estava fazendo não era exatamente o que eu queria. E havia também a dona Gilda, evidentemente, que os cursos eu tinha frequentado, mas que, por uma série de razões, não queria estudar estética, não era a minha praia. E aí eu descobri a história da filosofia e descobri o que era pensar. Né? E foi, então, a Marilena que me mostrou isso, e eu sou profundamente grato, né, a você por essa oportunidade. Era também o espetáculo do que era um bom professor. Né? Inclusive, eu uso até hoje um truque que eu vi nos seus cadernos, porque ela escrevia todas as aulas, né? Estava tudo escrito. Nos cadernos, ela usava 3 canetas, vermelha, azul e preta. Eu perguntei por quê. E você me disse que azul era os seus pensamentos, o vermelho era citações, e o preto, eu não me lembro mais o que era o fichamento, sei lá, que você estava fazendo. Até hoje eu uso isso. Né? E a gente vê por onde passam as identificações. Né? Bem,
Terminado o curso de filosofia, eu fui para a França e encontrei o Conrad Stein, né? Que foi o meu outro mestre, a pessoa quem eu admiro ainda hoje pela generosidade, pela inteligência, pela capacidade de expor coisas complicadíssimas, né? E por ter me mostrado como se lia Freud. Que isso eu não tinha aprendido na filosofia. O livro que vocês estão vendo é fruto dessa conjunção, né, da minha formação, como alguém apontou, eu acho com razão o Luiz Cláudio, e do fato de ele ter sido escrito na França com um ambiente que era diferente, um ambiente onde a psicanálise estava muito entranhada na vida intelectual, falando no final dos anos 70. Né? E eu vou falar sobre isso já já. E aí, voltando para o Brasil, eu encontrei a Regina, de quem eu tinha sido colega na faculdade de filosofia, da Miriam também, e a Regina foi quem me introduziu na prática psicanalítica. Né? Então, é a quarta pessoa, né, na galeria, na minha galeria de professores e mestres mesmo, acho que a gente pode chamar assim. É preciso reconhecer que cada um de nós é parte de uma cadeia, né, de transmissão que não começou conosco, porque cada um desses que eu mencionei com toda certeza teve os seus próprios mestres e assim sucessivamente para trás, e eu acho que posso me sentir feliz, né, porque vários daqueles em cuja formação eu participei como professor, como supervisor, como analista, né, seguem hoje o seu caminho e continuam, por sua vez, formando outros, né, nessa cadeia. A gente se sente reconfortado de perceber que não viveu em vão, né, nesse ponto. Então, esses são os meus professores, né, e a eles, né, ao mestre com carinho. Esse evento em particular, né, claro que tem um aspecto pessoal, né, é um pouco constrangedor ouvir tantos elogios, eu devo dizer. Ao mesmo tempo a gente se sente feliz e quer mais, é claro, né, porque a ânsia de ser amado e admirado certamente faz parte dos desejos infantis de todos nós e às vezes ela é gratificada além da medida, né, como hoje, e eu agradeço muito por isso. Não vou insistir sobre esse aspecto porque eu não gosto de... Enfim, há uma certa discrição, né, que é necessária nessas coisas. Eu só posso dizer que eu estou muito, muito, muito contente, né? Porém, há um aspecto institucional nesse evento que eu gostaria de ressaltar também em dois planos. O primeiro em relação ao departamento de psicanálise e, em segundo, em relação ao campo psicanalítico, em geral. Em relação ao departamento de psicanálise, me parece muito importante que se abra espaço para o reconhecimento do trabalho de um dos seus membros. É uma coisa importante, né? Eu espero que haja outros eventos como esse, à medida que forem sendo necessários, porque a vida intelectual e institucional de uma associação de psicanalistas passa exatamente por isso. É muito importante, né, que não por culto à personalidade ou qualquer outra coisa desse tipo, mas pela importância que esse trabalho recíproco tem, uns fazendo, outros aprendendo, e por sua vez ensinando e fazendo, e constituindo aquilo que o Winnicott chamava uma tradição, né, que nos faltou muito no Brasil, e é o segundo ponto que eu quero comentar, não é? Em relação ao campo psicanalítico. De 20 anos para cá, quando esse livro, de 30 anos, na verdade, porque esse livro foi escrito em 79 e 80, né, graças à dificuldade de se fazer publicar no Brasil, levou 6 anos para ser publicado, o que ocorreu em 1985. Desde então, o campo psicanalítico mudou muito no Brasil, né? E eu fico feliz de pertencer à geração de psicanalistas, eu não sou nem de longe o único, evidentemente, que contribuiu decisivamente para que isso acontecesse, né? Os que hoje temos, sei lá, entre 50 e poucos e 60 e poucos anos, né, correspondeu a nós, historicamente, ampliar a psicanálise de uma pequena ilha, né, terapêutica,
confinada às associações profissionais, né, e transformar a psicanálise no que ela é hoje, né, uma parte importante da cultura brasileira, uma parte importante do movimento editorial brasileiro. Não é o momento de me estender sobre isso agora, já escrevi sobre isso em outros lugares, né, mas eu acho que há um movimento de capilarização da psicanálise dentro da cultura da universidade, termo eu empresto do Fábio Herrmann, né, que também teve na minha banca, acho que de doutorado, né? E cujos efeitos são, a meu ver, muito benéficos, né, em vários aspectos, né? A presença de analistas em instituições de saúde públicas e particulares, a presença de analistas em escolas de psicologia, satisfação pessoais que, obviamente, eu só posso experimentar diante da importância, né, da resposta que teve a proposta do grupo de fazer esse evento, ça va de soi, né? É uma oportunidade para que nós reflitamos sobre o nosso departamento e sobre o que o caracteriza, e também é uma oportunidade para pensar sobre o campo e o contexto no qual nós estamos inseridos e do qual, evidentemente, faz parte esse evento. Bom, eu contei já algumas vezes, né, como foi que eu fui parar no Freud, e você é responsável, malgré toi, né, por isso. Porque quando eu queria fazer uma tese de mestrado, o tema da moda era ideologia. Então, naturalmente, né, eu ouvi um galo cantar e fui atrás. Um dia peguei, cerquei a Marilena no corredor, feito frango no pasto, e disse: Marilena, preciso conversar com você, quero fazer uma tese. Ah, vem lá na minha sala, tal. Bom, eu fui lá e disse: quero saber o que você quer escrever. Eu falei: sobre ideologia, sobre o que você quer lá. Eu disse assim: abra o seu caderno. Você vai ler. Bom, e começou. Curso, primeira coisa, uma bibliografia de 1,5 página de títulos que eu conservo até hoje no mesmo caderno. Primeiro texto, Curso de Filosofia Positiva, do Augusto Comte. Segundo texto, Conferências de Introdução à Psicanálise, Sigmund Freud. Bom, e sei lá, Je vous en passe, né? Tinha tudo o que vocês possam imaginar. Metade dos livros eu nem tinha ouvido falar, depois de 4 anos de faculdade, mas, enfim. Bom, saí de lá, evidentemente, né, como bom obsessivo, fui imediatamente à biblioteca, primeiro livro da lista, Curso de Filosofia Positiva, por favor. Está emprestado com Monzani, que estava fazendo tese sobre... Segundo livro da lista, Freud, Pensador da Cultura. A moça vai lá, a Zuleika. Lembra da Zuleika? Freud... Bom, Freud, introdução à psicanálise. A Zuleika volta e diz: só tem em inglês. Bom, porque todo mundo lia francês naquele departamento, né? Para alguma coisa servia saber inglês. Eu disse: tá bom, me dá em inglês, o que eu vou fazer? Um livrinho da Penguin, da Bantam, sei lá, uma coisa assim. Bom, aí os outros 3 ou 4 também estavam emprestados. Eu falei: tudo bem, então me dá esse. Assinei a ficha, fui andando, esperando o ônibus, porque naquele tempo a gente andava de ônibus. Comecei a ler o Freud no ponto de ônibus e não parei até hoje. Então, eu me comparo, né, com todas as ressonâncias metafóricas e fantasmáticas que vocês queiram com o jacaré, né, do Peter Pan, que começou comendo a mão, né, e continua atrás do resto da mão, né. A minha trajetória, né, nos últimos 30 anos, ou sei lá quando, isso foi em 75 ou 74, estar em busca, né, estar a caminho, né, do resto, né, daquele livro, que era, evidentemente, a psicanálise. E aí eu propus a Marilena escrever uma tese sobre Freud, né, que era, por um lado, uma coisa absolutamente audaciosa, porque não era um filósofo, e, por outro lado, né, se inscrevia perfeitamente no figurino de teses de mestrado, porque a gente tinha repartido, né, o nosso grupo, como outros também, tínhamos repartido a história da filosofia. Então, a Scarlett estudava o Nietzsche, a Algari estudava o Horkheimer, a Escola de Frankfurt, o Matinhos estudava, não lembro quem, tinha o que estudava o Kant, e assim por diante. Né? Bom, o meu era o Freud, né? O pedaço que me cabia daquele latifúndio, né?
E fui fazendo essa tese que culminou depois na Trama dos Conceitos, título que foi dado pelo Jacob Ginsburg, né, que também me ensinou que título tem que ser curto, não grosso, fino, evidentemente, porém curto, já que a tese se chamava A Articulação dos Conceitos na Psicanálise de Sigmund Freud. Ele disse, eu não posso publicar um livro com esse nome, ele vai chamar Freud a Trama dos Conceitos. Bateu o martelo, né? E eu aprendi que esse tinha que chamar não a cultura no pensamento, blá, 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 mas Freud, pensador da cultura, que era uma coisa simples de lembrar. A Silvia falou, e você também, Marilena, na questão do pai. Né? Essa tese, evidentemente, esse livro foi escrito, como eu fiz questão de mencionar em vários momentos dele, ao compasso da análise e dessa análise onde, evidentemente, a figura do meu pai, como em qualquer sujeito, né, masculino com uma problemática edipiana mais ou menos bem organizada, onde o papel do meu pai era, evidentemente, enorme. E tanto a Silvia, ao falar da questão da importância que eu concedo à análise da problemática paterna no Totem e Tabu, quanto você, ao falar do pai benevolente, no final, na verdade, talvez estivessem dizendo até mais do que imaginavam estar dizendo para mim, do meu ponto de vista, porque um dos resultados dessa análise, que evidentemente pelo qual eu sou muito grato ao analista, por ter podido experimentar isso, que era o Claude Le Guin, que também depois eu tive a oportunidade de convidar para participar de coisas aqui no Brasil e no SEDES em particular, foi exatamente a transformação da figura do pai terrível no pai benevolente. E há uma espécie de reconciliação com essa figura paterna, cuja importância para mim, evidentemente, foi enorme, em muitos sentidos, mas onde havia, claro, né, toda uma rivalidade, enfim, que a análise ajudou a dissipar. Né? E o livro, de certa forma, mostra isso. Né? Existem coisas que se podem contar e coisas que não se podem contar, e havia um risco de ser patético nesse making of, né, do livro a que eu procedi desde o início, porque eu não conseguia escrever, e aí veio esse sonho, realmente, uma sessão de análise, a coisa se abre, eu começo a escrever, eu me lembro, escrevi furiosamente até as 4 da manhã, a introdução, primeiro pedaço lá. Não é comum escrever a tese, etc. Começar uma tese com sonho com relato de um sonho, é um negócio escrito da 1 às 4 da manhã, rabiscando, rasgando, uma coisa febril, que é visivelmente uma catarse, né, a partir da interpretação que foi feita pelo Le Guin desse sonho. E havia eu queria fazer isso, o modelo disso era o Stein, né, no livro que você me emprestou e rabiscou, né, de todos os jeitos, era o L'Enfant Imaginaire. Né? E, em um certo momento, a Marilene me disse, você tem que ler isso. Né? Daí me emprestou um livro que é em 2 pedaços, tudo, né, rabiscado, riscado, e ela conversando, mais c'est vrai, né? O senhor não sabe como o senhor tem razão. Você, pô, quem é esse cara? Né? Nunca tinha ouvido falar nesse homem, mas era uma coisa assim tão veemente, visivelmente o livro tinha te impressionado muito, por N razões, e o Stein era uma pessoa que era criticada na época porque ele utilizava o que ele chamava de processo de autoanálise como fonte de produção de conhecimento e conceitos psicanalíticos. Isso era considerado vaidade, exibicionismo, etc., etc., e ele não estava nem aí com isso, né? E procurava, evidentemente, manter, enfim, um tom adequado, né? Dizendo que Freud tinha feito exatamente a mesma coisa, Theodor Hayek tinha feito a mesma coisa, outros autores da psicanálise tinham utilizado as descobertas feitas sobre as suas próprias pessoas como trampolim, o problema da singularidade e da universalidade que vocês levantaram, está colocado aí, e eu disse, mas tem razão, é isso mesmo. Né? Se tem uma especificidade do modo de conhecimento psicanalítico, está exatamente nessa dobradiça singularidade e universalidade. Eu estou escrevendo um livro, uma obra de pensamento, eu esperava, né, que viesse a ser. Eu tenho oportunidade de acompanhar isso de alguma forma, principalmente porque eu não estava sozinho, eu estava fazendo uma análise.
né? Então, eu me dispus a registrar isso. É evidente que nem 5% do que eu escrevi entrou no livro, né? Foi submetido a uma crítica rigorosa minha, e quero prestar uma homenagem também aqui a Sheila, né? Com quem eu estava na época, que leu e era absolutamente impiedosa, né? Pelo que eu agradeço, na sua crítica. Você não pode botar uma coisa dessas, né? Dizendo, tem que tirar. Né? A Tênia. Então, e isso é verdade, são lembranças de infância. Minha mãe aqui presente pode lembrar desse episódio, que aliás me rendeu uma bela sova do meu pai, porque não sei se faz parte da mesma lembrança ou não, mas minha irmã ficou com a tal da Tênia lá, tal, saiu um negócio enorme, e aí eu acho que ela teve que fazer depois uns exames de urina, ou me lembro mais uma coisa assim. A gente devia ter uns 8 anos, 9, 7, uma coisa desse tipo. E aí ela tinha que fazer xixi num piniquinho. E eu achei o máximo, né? Mas já tinha passado da fase de fazer xixi no piniquinho. Ela, no dia eu vou lá, ela tinha que juntar a urina, não me lembro, uma coisa assim, para um exame. Eu fui lá, tal, vi um monte de urina em cima e desci feliz da vida as escadas. Também fiz xixi no piniquinho. Meu pai me bateu de cinto. Eu lembro disso até hoje, tá certo? Eu lembro disso e ficou bravíssimo. Porque inutilizava, evidentemente, a amostra, né, dela, e ela tinha que fazer tudo de novo, né? Bom, então a história da Tênia estava enroscada aí com outras. Mas, enfim, né, havia esse risco, né, e eu espero... Evidentemente, não sou eu que tenho que dizer se eu tive sucesso ou não, mas eu espero ter conseguido contorná-lo, né, e mostrar simultaneamente como isso estava, sim, enraizado, e não só em fantasias e, enfim, problemáticas pessoais, e não apenas dizendo de maneira genérica, não é, o pensamento está enraizado, mas mostrando ali, né, na batata, em algumas articulações, e ao mesmo tempo evitar uma sensação de mal-estar no leitor, porque eu não posso pressupor que todo mundo seja voyeurista, nem que eu seja tão importante assim, que as minhas mais secretas fantasias tivessem algum interesse para além da minha própria pessoa. Então, essa questão do pai certamente atravessa a tese, né? E eu faço minhas as palavras de Goethe, que Freud fez suas: o melhor daquilo que você sabe não se pode contar às crianças, né? Passemos adiante. Quando a tese ficou pronta, em final de 80, eu voltei para o Brasil, a Bolsa tinha acabado, e ela foi defendida no Departamento de Filosofia num episódio que quase não houve, né, porque a mulher do Bento teve um problema de urgência, teve que ser operada. Eu, na minha santa ingenuidade, marquei a defesa quase para a véspera do Natal, né, 20 e poucos de dezembro, e aí uma outra pessoa também saiu da banca, e você estava no Rio. Bom, houve um tumulto, né, considerável. No fim, veio o Fábio e o Alexandre, o João Alexandre, das letras, o Vitor Knoll, né, e mais uma outra pessoa que eu não consigo me lembrar quem era, que concordaram generosamente em ficar lá fazendo figuração, porque evidentemente eram suplentes, não tinham lido uma linha de um livro de 600 páginas, e a Marilena então disse para os outros dois: vocês podem falar à vontade, não tem isso de meia hora, porque vocês é que vão fazer a arguição, né? E a arguição que você não fez naquele dia, você fez agora, né? Muito obrigado. Bom, enfim, a tese foi defendida, e pouco depois saiu a trama dos conceitos. Eu vim trabalhar no SEDES, graças à gravidez da Lucia, né, que ia ter o Julián, né? Isso era em 1981. Eu tinha voltado, a Sueli me indicou para ir para a PUC, outra pessoa a quem eu sou profundamente grato, porque me permitiu fazer parte dessa universidade, né? E a Regina disse: você vai lá dar umas aulas de epistemologia, não sei, tem que cobrir. Eu não tinha tantos professores quanto hoje. Na minha primeira aula apareceu a Lucia com um barrigão desse tamanho, sentou na primeira fila para ver o que esse cara ia falar, né? Se dava para passar, né? Se era uma boa ideia ou se era mais uma esquisitice da Regina.
Aparentemente eu fui aprovado, né? E acabei o primeiro semestre de 81 dando esse curso de epistemologia, cujas notas eu tenho até hoje também, né? E que depois, mais adiante, virou um dos tópicos da minha reflexão dentro da psicanálise, né? Bom, o Bento reaparece nessa história porque foi ele que indicou, depois de ter sido membro da banca, membro ausente da banca, né, por causa desse problema que deu com... Não pôde vir, a esposa teve que ser operada de urgência, obviamente, razão de força maior. Foi ele que indicou o livro para o CNPq, né? E o Caio Graco, né, recebendo uma verba do CNPq, o publicou, né? Na época em que a Brasiliense era uma editora e não se encontrava na lamentável situação em que ela se encontra hoje, né? Tendo jogado fora o patrimônio, né, do qual você também faz parte. Só mostra que sic transit gloria mundi, né? Ou como diz o Zé Simão, tudo que sobe desce, né? É um alerta para nós, né? Porque nós tendemos a pensar que as nossas glórias e sucessos são eternos, né? E o destino da editora Brasiliense mostra muito bem que é perfeitamente possível dilapidar um capital intelectual de prestígio, né? A Brasiliense foi uma editora importantíssima no processo de redemocratização do Brasil, graças à clarividência do Caio Graco, graças à aliança que fez com a universidade, graças a estratégias de divulgação e de marketing brilhantes, como a coleção Primeiros Passos, né? A qual a Noni dizia que tinha que preceder uma outra chamada Engatinhando. Eu me lembro disso. E as biografiazinhas, etc. E onde você publicou o seu livro sobre a repressão sexual, né, que depois eu tive a honra de resenhar, né? Bom, esse patrimônio foi tirado pela janela, né? Mas naquele momento a Brasiliense era uma editora na qual eu queria publicar e acabou saindo o livro. E eu tive muita sorte, né? Eu escrevi recentemente sobre a fortuna e a virtude. Em nenhum momento eu sou ingênuo e acho que o livro não tenha méritos, é evidente que tem, né? Mas teve também muita sorte, fortuna, né, em vários aspectos. Em primeiro lugar, num aspecto pessoal, esse livro foi enviado para o Mário Sérgio Conte, na Veja, que escreveu, veio me procurou na consultória, marcou uma entrevista, marquei ele para ele vir às 8 horas, às 4 da manhã ele continuava fumando cigarros e tomando café, eu morto de sono, e fez uma entrevista de 8 horas. E escreveu uma matéria de 10 páginas na Veja da semana seguinte, né, onde ele falava, enfim, ditirambos a respeito do livro, e eu fiquei até constrangido, mas enfim, aquilo vendeu feito pão quente, né? E uma semana depois tinha se esgotado a primeira edição, um mês depois a segunda, 3 meses depois a terceira, o livro vendeu 30 mil exemplares, esse calhamaço que vocês estão vendo com uma capa medonha, né? Mas enfim, era o que se fazia na época, até que a Ivoti depois fez uma decente, né? Que eu espero que continue no livro na próxima edição, e o livro passou a ser uma coisa pública, deixou de ser uma tese, etc., e passou a ser um acontecimento cultural, né? Me mostrou a força dos meios de comunicação, né? Que eu ignorava completamente. Podia ser uma coisa dessa. A Veja, 20 anos atrás, não era a única praticamente, né, o veículo desse tipo, e de repente uma matéria que saía sobre um livro, um filme, etc., propelia o autor, o ator, enfim, a condição de uma figura pública. Começou a chover convite para ir para palestra, para todo quanto era lugar, etc. Bom. Agora, eu acho que esse livro, para além dessas questões pessoais todas que eu estou contando assim um pouco anedoticamente, ele teve também a sorte, né, de ser escrito no momento e no lugar adequados e que, de certa forma, foram fertilizados por esse trabalho
assim como por outros, né, que surgiram na época e dos quais eu dou conta num artigo que eu particularmente gosto. Às vezes a gente acerta a mão, não é sempre, mas esse artigo que saiu na Percurso, comemorando os 20 anos do SEDES, faz um balanço dos 20 anos da psicanálise de 77 a 97, e aí eu fui atrás, evidentemente, pesquisar o que estava acontecendo e me dei conta de que, mais ou menos na mesma época, aí por 82, 83, 85, saíram vários livros que foram inícios de obras importantes, do Fábio Herman, do Garcia Rosa, o meu, né, do Joel Biermann, enfim, um grupo, né, que ainda hoje é ativo na psicanálise brasileira e que justamente oferecia uma produção de alto nível, né, para um público sequioso que não tinha isso em português. Quando eu comecei a estudar psicanálise nos anos 70, graças a Regina, a Standard ainda estava acabando de ser traduzida, não se sabia ainda o lixo que ia virar, mas, enfim, era o que estava disponível. Se contava nos dedos das mãos os livros de psicanálise escritos em português, e a gente tinha como horizonte a Argentina, a Paidós, etc., o Fundo de Cultura e outras editoras em espanhol. Então, quem não soubesse espanhol não podia ser psicanalista. Assim como filosofia só se faz em alemão, né, diz o Caetano, psicologia e psicanálise só era possível em portenho, né? Então, não tinha nada semelhante, né? Teve o mérito de existir e havia uma busca como parte do processo de redemocratização, como parte da expansão dos cursos de psicologia e uma série de outros motivos que não vem ao caso aprofundar. Havia um público para isso, de profissionais e de estudantes. Então, quem comprou os 30 mil exemplares do Freud Pensador da Cultura? Gente que tinha interesse nisso, né? Então, as circunstâncias fizeram com que ele, essa obra em particular, tivesse uma grande aceitação, e isso se deve à fortuna. Sorte minha, o que eu vou fazer, né? Acho bom, eu quero que outros tenham também, mas não penso que seja exclusivamente por uma questão de mérito. Outros livros tão bons quanto tiveram outros efeitos, né? Agora, em relação ao que vocês disseram sobre psicanálise e tal, eu quero insistir que esse é um livro de um aprendiz de psicanálise, né? Eu acho que eu tinha sido bacharel e mestre em filosofia, conhecia meu ofício, mas em matéria de psicanálise é o livro de um aprendiz. E a prova disso, né, eu acho, está justamente nessa espécie de deslumbramento com a psicanálise, por um lado, e, ao mesmo tempo, num problema que a Marilena apontou e que me deixou em pânico quando eu descobri, porque quando eu comecei a escrever, evidentemente, eu achava que Freud tinha uma ótima teoria da cultura, né? Tanto que valia a pena escrever uma tese de doutorado sobre ela. À medida que eu fui estudando e me aprofundando, enfim, fazendo todo o trajeto que está descrito no livro, eu fui me dando conta que não era assim. E o que eu faço? Né? Como é que eu vou dizer que bom, quem sou eu, né? Pretensão em água benta, dizem, cada um toma quanto quer, né? A Marilena no Brasil, eu na França, naquele tempo não tinha internet, nada disso, a gente mandava os negócios por correio, evidentemente uma pessoa ocupadíssima levava 6 meses para responder, eu ficava sem unha, né? Esperando aquele negócio que chegava, quando vinha os comentários eram evidentemente preciosos, mas não havia interlocutores, né? Ia discutir com quem? Com os psicanalistas, né? Com Deleuze, né? Bom, então eu fui saindo da dificuldade como eu podia, né? E muito ansioso, e nesse ponto eu me lembro que você me mandou inclusive uma carta de 25 páginas, né? Como você costumava fazer, com a tua generosidade habitual, comentando exatamente essa questão de por onde queria, nem sei se você lembra disso, mas me lembro que para mim foi muito importante. E a solução que eu encontrei foi desvincular a psicanálise da pessoa de Freud, né? E da pessoa de Freud e também das suas fantasias sobre a filogênese, que evidentemente eram inaceitáveis para alguém que tivesse passado pelo departamento de filosofia da USP e tivesse sido aluno da Marilena Chauí, né? Filogênese como solução para os problemas da cultura, né, francamente. Então, com isso eu vou me encaminhando para o final e tentar responder um pouco as questões que você levantou, daí a gente abre um debate, né? A questão da singularidade e da universalidade, né, da obra de pensamento e do seu enraizamento nas fantasias e enfim,
nos afetos, nas pulsões de quem a produz. É um tema que me hante, né, me persegue, vamos dizer assim, me assombra. Desde então, eu dediquei 3 anos de um curso da PUC a estudar sublimação recentemente, né? Eu penso talvez ter avançado um pouquinho nessa questão, não muito, e num próximo livro eu vou pretender tratar disso, porque realmente é um assunto fascinante, né? Mas eu acho que tanto na psicanálise quanto na filosofia, e tanto quanto eu posso compreender nas artes também, existe esse movimento que você chamou de transfiguração, né? Que é a partir desse material básico, primitivo, né, do qual nossa vida psíquica é feita, alguma coisa se passa e se engendra uma outra coisa, né, que contém os traços da sua gênese e, ao mesmo tempo, é outra coisa e se dirige a outras pessoas, né? A Joyce McDougall tem um lindo texto onde ela compara o fetiche e a obra de arte, mostrando que o fetiche e a obra de arte têm gêneses semelhantes do ponto de vista metapsicológico, mas o fetiche é alguma coisa que diz respeito apenas a quem o inventa, né, que acha graça nele, enquanto a obra de arte ou obra de pensamento, enfim, o que for, uma coisa pública, né, e consegue esse milagre da comunicação, né, mobilizando no leitor, no espectador, os seus afetos, etc., né? Então, esse é um tema vastíssimo, né, a mesma coisa em quem... bom, eu ver você lendo esse 4º capítulo, realmente, fazia muito tempo que eu não ouvi uma aula sua, é um privilégio, né? Nem eu sabia que eu tinha feito isso tudo nesse capítulo. A questão da ciência e da epistemologia, né, de como se fabrica a conceitualização psicanalítica, é outra das questões que eu tenho abordado em trabalhos posteriores, né, porque me parecia sempre que ela estava muito mal colocada, né? Na maioria das argumentações dos filósofos da ciência, não entendem chondras de psicanálise, só falam besteira, né? E criticam, enfim, coisas que não tem nada que ver, não devem ser criticadas, pensando especificamente no Grünbaum, que é um alemão lá, americano, enfim, que escreve em inglês. Cada ano sai um novo livro dele. Enfim, surpreende que alguém publique esse tipo de texto, né? Então, dos lados dos filósofos da ciência, me parecia que havia um desconhecimento do que realmente interessava, pelo menos daqueles que eu tinha lido, e do ponto de vista dos analistas, frequentemente eu via uma atitude defensiva, né? Não, mas quem não é psicanalista não pode falar disso, porque precisa do divã. E eu acho que precisa de divã para você fazer uma análise, mas você não precisa de divã para pensar sobre a teoria psicanalítica, né? Então, eu procurei intervir nesse campo, né? Em relação à questão da cosmologia, eu escrevo em algum lugar que o Eros e Thanatos são para Freud princípios cósmicos, né? Eu não saberia ir além disso, porque como se faz uma cosmologia e quais são as consequências já está muito distante para mim. Mas eu acho que você flagrou perfeitamente bem essa abertura. Em relação ao Carl Schmitt, né, talvez seja a tua pergunta mais inquietante. Tanto quanto eu saiba, Freud nunca leu, evidentemente, esse autor, né, que é o principal teórico do nazismo, né? E surpreenderia que ele o lesse, apesar de, na época dele, correr uma história que eu acho deliciosa, né? Um café de Berlim, tem um judeu lá, está lá lendo o jornal, e chega outro e diz: escuta, aqui você está lendo Der Stürmer, né? O jornal do Partido Nazista, que ficou doido, está louco. Ele fala: pô, por quê? Nos outros jornais as notícias são péssimas, né? Perseguições, expropriações, exílio. Nesse jornal fala que os judeus dominam o mundo, são maravilhosos. Eu só quero ler isso. Bom, então, apesar dessa coincidência, eu acho que, não tenho certeza, né?
nenhuma referência, né, na vida intelectual de Freud essa figura, e isso significa alguma coisa, porque talvez pela quantidade de documentação que esse homem deixou, sua correspondência, e pela importância que ele teve na cultura do século XX, talvez seja a pessoa cuja vida melhor se conhece, né, praticamente dia a dia é possível reconstruir o que Freud fez desde 1900 e alguma coisa até o dia da sua morte, né? E não há referência nenhuma a isso. Então, se existe se há essa aparência de semelhança entre a teoria, vamos dizer assim, nazista e a psicanálise, eu acho que também não se deve só a uma questão de época, não. Mas se deve ao fato de que o pensamento social do Freud é, apesar de tudo, um pensamento conservador. Né? O nazismo, evidentemente, é a exacerbação total, enlouquecida, maléfica, funesta disso, mas o professor do Freud em matéria de psicologia social é o Le Bon, não é o Marx. Né? Então, e com isso eu aprendi uma coisa que depois me foi muito útil e foi completada por uma experiência de análise diferente daquela que eu tinha feito na França com a Vera Stella Teles, que é outra pessoa a quem eu quero prestar homenagem aqui também, e que a psicanálise não é só Freud. Quando eu entendi isso, eu levei um choque, porque em Paris, em 1978, 79, 80, psicanálise era Freud. Inclusive, nesse livro tem uma frase que eu deixei, que eu não escreveria hoje, mas eu acho que é preciso a gente deixar rastros das próprias besteiras, quando eu digo que a posteridade da psicanálise não é muito interessante. Eu não me lembro mais onde é que está isso. Bom mesmo é Freud, depois ninguém acrescentou muita coisa. Você disse que ninguém acrescentou praticamente Pois nada. é uma estupidez sem tamanho, né? E eu fiz questão de deixar isso nas revisões, né? Porque eu falei, é o livro de um aprendiz. Né? Tem muita coisa boa nesse livro, mas também tem algumas coisas que estão erradas. E seria, eu acho, errado, eticamente errado, dar a impressão de que em 1979 eu sabia o que eu sei em 1999 ou em 2000. Né? Então está do jeito que está. Né? Existem erros nesse livro, um deles é esse, né? Porque a história da psicanálise é, evidentemente, muito mais do que Freud, e é na história da psicanálise onde você vai encontrar elementos para responder as questões que foram deixadas em aberto ou mal respondidas pelo fundador. Né? Então, na época de Freud havia muitos analistas que eram comunistas, gente que fazia parte dos partidos socialistas, gente que tinha uma atividade política importante, vários foram fuzilados durante a Segunda Guerra Mundial, faziam parte da resistência alemã minúscula ao nazismo. Né? E a psicanálise, de maneira geral, se inscrevia dentro do que era progressista na época. É preciso aí sim retomar o contexto. Né? Uma pequena observação a esse respeito, eu não quero me estender demais, em relação ao que disse a Silvia sobre o Totem e Tabu. Ao contrário, né, do Lévi-Brühl e de outros que escreveram um livro sobre a mentalidade primitiva, onde os primitivos eram quase sub-humanos, quando Freud diz que os selvagens, mesmo os mais primitivos, os aborígenes australianos, né, têm elementos em comum com as crianças e os neuróticos da civilização ocidental, o que ele está proclamando é a unidade do gênero humano. E eu comentei isso com uma amiga de Porto Alegre e ela me disse, mas comparar selvagem com neurótico e criança, você acha que isso é elogioso? E no primeiro momento eu disse, mas ela tem razão, né? Depois eu me dei conta de que o que há de comum entre os selvagens, os neuróticos e as crianças é o elemento arcaico e primitivo. E Freud não poderia ter feito maior elogio aos selvagens do que dizer que eles faziam parte do que havia de primitivo e de, não no sentido pejorativo de barbárie, é claro, né, mas no sentido de fundador. Né? A criança, o infantil, é isso que está presente. Então, quando ele escreve isso no contexto alemão e europeu imperialista e colonialista de 1913, né, ele está sendo profundamente progressista. Né? Então, qualquer semelhança com as doutrinas do Schmitt é mera coincidência, né? E mesmo que se pudesse demonstrar um parentesco, claramente não é pela passagem, pela via do Freud. As suas outras preocupações, né, você tem provocações, você tem toda a razão. Né? A religião, a leitura do Freud é datada da religião, ele é um iluminista. Em 1930 ou 28, já havia fortes indícios de que ele estava errado. Né? A religião não ia
perder a sua influência, o último padre não ia ser enforcado nas tripas do último rei, como dizia Voltaire e como ele desejava, né? E o que aconteceu desde então, né, com todos os fundamentalismos, inclusive em Israel hoje, né, mostra que a religião tem um poder muito maior do que ele tinha imaginado e poderia ser provavelmente, em parte também, né, explicável pelas razões que ele aduziu. O desamparo, a identificação, a massa e etc. Né? Então, nesse caso, a criatura, psicanálise, se volta contra o Criador porque ela fornece instrumentos para ir além do que o próprio Criador fez. E isso é uma coisa que eu não me canso de insistir, é fundamental. Né? É isso que nós aprendemos com Freud, como com outros grandes pensadores, é que não é preciso parar onde eles pararam. Né? Por isso esse erro, né, eu quis deixar no livro a respeito da infertilidade da história posterior da psicanálise. É uma tolice, e eu acabei, inclusive, me especializando um pouco nessa área de história da psicanálise. A última questão dos intelectuais, da ditadura da razão, da imagem benevolente do intelectual. Freud é contemporâneo de Thomas Mann, né, que, a propósito da Primeira Guerra Mundial, escreve um artigo, um panfleto que se chama Betrachtungen eines Apolitischen, né, considerações de um apolítico. E eu acho que isso é o tributo que ele paga ao fato de ter sido educado no ambiente alemão do final do século, meados do século XIX, onde a separação, né, entre a academia e o scholar, etc., e o mundo da política era como era, por razões históricas que aqui não vem ao caso agora. Né? Não teve Revolução Francesa, nem enciclopédia, né, na Alemanha, e a figura do scholar aparece nessa linha, né, e dos perigos disso aparece no Anjo Azul, por exemplo. Né? Professor Unrat, né, que quer dizer o mau conselho. Né, professor que não dá bons conselhos. Então, eu acho que Freud acreditava sim que os intelectuais eram do bem, né? Não lhe passaria pela cabeça o contrário, e ele estava redondamente enganado. Mais uma das limitações, né? E eu acho que que ele tinha, e é uma ingenuidade talvez a gente esperar, né, cobrar de um homem com essa estatura que tivesse resolvido e pensado em tudo. Nós precisamos de um pai benevolente, onipotente, né? E reclamamos com Freud que ele não tenha feito isso, né? A propósito disso, eu me lembro da primeira interpretação que o Le Guin me deu, depois de 5 semanas de absoluto silêncio, né, em que eu falava, e embora ele bien, eu levantava e ia embora, voltava na sessão seguinte, ele não falava nada, absolutamente nada. E no final da 5ª semana, alguma coisa assim, numa fim de sessão, ele disse assim, eu me lembro ainda hoje, tout cela veut dire que vous ne voulez pas être comme votre père. Bien. Tudo isso quer dizer que você não quer ser como o seu pai. Bien. Acabou a sessão e 30 anos depois eu ainda lembro dessa frase. Eu acho que a gente, no fundo, questiona ainda, né, e reclama e atribui, né, a Freud uma onisciência que ele não tinha. Né? Não basta ter inventado a psicanálise, não basta ter criado esse movimento do qual nós somos parte, esse evento é parte. Né? Ainda precisaria ter pensado a cultura e o social e a arte. Né? Então, eu acho que ele nos dá uma lição de certa forma, de modéstia, e com isso eu termino, porque nós não podemos pedir a ele o que ele não pode nos dar, assim como ele fala da ciência, né? Seria um engano pedir, etc., a outro lugar o que só ela pode nos dar. Nós temos que confiar em nós mesmos, né? Nos nossos colegas, nos nossos alunos, nos nossos professores, e continuar investigando, né, assintoticamente, como você sugeriu, né? A partir das nossas fantasias, dos nossos desejos, das nossas inquietações, porém pensando que aquilo que a gente faz vai além, né? E nem sempre aquilo que a gente faz nós sabemos qual será a consequência.
né? A psicanálise funciona um pouco como atirei no que vi, né? Atingi o que não vi, e a comparação da análise e da pesquisa, né? Em psicanálise ou em outra disciplina com a batalha naval, né? É absolutamente pertinente, né? Você atira, não sabe onde vai dar, e 30 anos depois se depara com 400 pessoas, né? Que vêm te dizer que gostam de você. Muito obrigado.